quanto que esses sinais eles são tão importantes para garantir essa longevidade, essa perpetuidade do nosso negócio, e como é que a gente pode interpretar isso bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Organizações Infinitas. Este é o episódio número 19 e eu tô sempre aqui acompanhado do Cristiano Cruel. Valeu, pessoal. E do Piero Franceschi. E aí? E hoje nós estamos aqui para falar sobre observatório de sinais, como a gente pode observar os sinais que estão acontecendo lá fora e aplicar isso no nosso negócio para a gente se manter relevante no tempo. Esse episódio é um oferecimento de RD Raia Drogasil, que é a empresa líder no mercado brasileiro de farmácias, com mais de 2.500 lojas presentes em todos os estados brasileiros, que tem por ambição ser a empresa que mais contribui para uma sociedade mais saudável. E estamos aqui sempre, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Não se esqueça de marcar aí para receber as notificações, clicar aqui para se inscrever no canal e nos acompanhar em todas as plataformas, inclusive na plataforma Startse. E a gente vai sempre trazer temas relevantes, legais aqui para discutir com vocês. Todos eles baseados neste livro, best-seller Organizações Infinitas, que nós três escrevemos. Ficou há várias semanas na lista dos mais vendidos do Brasil, que é um guia para levar a sua empresa para o infinito, para transformar a sua empresa numa organização que dura para sempre. Aqui estão os 20 códigos do infinito. Vou dar o spoiler da página onde está, página 101. Então compra o livro para você aprender um pouco mais sobre isso. Ao longo deste episódio falaremos mais. Mas aqui a gente está para falar hoje sobre observatório de sinais. Piero Franceschi. O que é isso? Vamos lá. Eu acho que cada vez mais no mundo complexo como está, tocar um negócio, conduzir uma empresa é um exercício constante de paranoia, né? Então, assim, anteriormente a gente estava no mercado, conhecia, estava lá 5, 10 anos no mercado, você meio que sabia as variáveis, quem eram os concorrentes, as tecnologias, o seu cliente e tal. Como o mundo está mudando muito rápido e ele muda pela lógica da exponencialidade, ou seja, primeiro está pouquinho, depois está muito, né? Primeiro é 1, depois é 10, depois é 100. Você está observando o tempo todo o que está à sua volta. De alguma forma, este observatório de sinais que mantém você sempre alerta, sempre né, com a guarda alta sobre o que pode mudar o seu negócio, positivamente ou negativamente, né? Então, o observatório de sinais é mais uma prática, cultura, um modelo mental das empresas se manterem sempre vigilantes. E acho que a figura é sempre esse dos sinais, como a gente viu nos filmes, né? Você tá lá no ponto central, tá vendo tudo que tá lá, o que tá vindo, o que tá se afastando, qual o tamanho, o que tá chegando. Poder se observar o seu entorno e poder criar essa cultura de vigilância constante para entender o momento de escapar, de aproveitar, de tomar proveito do que tá acontecendo. É sempre menos a lógica do coitado que eu vou ser disruptado, mas é a lógica de deixa eu aproveitar esse movimento para reconstruir meu negócio sobre novas bases sempre mais atuais. Como a gente diz aí no livro, né? Só vive para sempre quem morre o tempo todo. E essas mortes são mortes provocadas, né? Eu vou provocar minha morte por uma nova tecnologia, por um novo modelo de negócio, uma nova forma de gerir. Então, você só consegue fazer isso se você tiver o tempo todo observando esses sinais e podendo usar eles antes que eles virem reação, né? Como a gente sempre diz, ou você faz sua estratégia ou alguém faz por você. Ou seja, para você fazer sua estratégia, você tem que estar o tempo todo olhando os sinais à sua volta e tomando vantagem a respeito disso, né? Cristiano Cruel, esse observatório de sinais é algo estático ou a gente tem que ir explorar, buscar e tentar descobrir, revirar ali o monte de coisa que acontece lá fora para poder enxergar esses sinais? Não, eu acho que tem que cavocar pra achar as minhocas assim. Já foi mais fácil, tá, João? Eu acho que, se a gente pensar, todo mundo aqui que é executivo empresário sempre teve que saber ter informações para gerir e criar estratégias para o seu negócio. Talvez eu possa arriscar que a maioria de nós sempre teve muito foco em tentar entender os dados de dentro, quanto está faturando, quem é o cliente, qual é a margem, vamos dizer assim, com os processos, seus KPIs, seus indicadores. Eventualmente você sabia também um pouco do concorrente, o que ele estava fazendo, quem eles são, o que estava acontecendo, veio uma lei nova aí, vai mudar governo, não vai mudar governo. Eu acho que a gente sempre teve uma certa monitoração. E eu acho que esses tempos exigem um novo pensar de observatório de sinais. Nós precisamos ser mais vigilantes, eu acho, como o Piero destacou. E não adianta ser vigilante, a gente precisa ter uma organização vigilante,
Né? Porque o cara do jurídico tem que estar muito atento a movimentos e sinais que podem impactar aquilo. O cara da controladoria, o cara da produção, o cara de negócio, o cara de cliente, o cara que vê o setor, o cara que vê múltiplos setores, porque não interessa mais. O cliente não está nem aí para o seu setor, o cliente não está nem aí para o setor da sua empresa, nem para o produto que você faz. Os clientes estão aí preocupados com os problemas deles. Então a gente às vezes fica nessa visão mais míope, tentando identificar as coisas, olhando sempre os lugares que a gente sempre olhou. E isso hoje é muito perigoso. A gente tem que se desafiar como organização a criar uma cultura mais vigilante, sem dúvida nenhuma. E um sinal ele pode aparecer como uma empresa nova, uma tecnologia nova, um modelo de negócio novo, alguém que criou um algoritmo diferente ou algo que a gente ainda pode parecer que aquilo está muito distante, aquilo não faz sentido, mas essas coisinhas elas vão formando um organismo que daqui a pouco vem e acaba com o teu negócio, ou daqui a pouco vem e destrói o teu modelo, daqui a pouco vem e te força a fazer uma reinvenção não planejada, mas uma reinvenção para sobrevivência, né? Acho que observar os sinais, ele nos dá a capacidade de fazer um processo de morrer um pouquinho hoje para continuar vivo de um jeito inteligente, de um jeito planejado, de um jeito mais estruturado do que aquilo que acontece quando você é surpreendido por algo que aparece na tua frente e você não faz ideia de que existia, né? É melhor eu ter ideia de que vem um asteroide que vai se chocar comigo do que eu acordar de manhã com um barulho e uma labareda no céu. Então esse é o conceito de observar os sinais e de buscar isso, né? Você vê agora, né, Curu? Tava em Amsterdã num evento de blockchain, sei lá o que era aquilo, mas lá devia ter um monte de sinais acontecendo, né? Sim, dias atrás eu pude participar, são 2 dias em Amsterdã, eles chamam TechX Europa 2022, que é muito sobre tecnologia. Tecnologia é um grande, irradia muitos sinais. E tecnologia possivelmente cria aquele efeito dominó, assim, ela surge aqui, ela impacta aquilo, que impacta aquilo, daí você interpreta um sinal, né? Assim, esse movimento E tem vários sinais lá e tem coisas que a gente vê. Um dos grandes desafios executivos hoje, e de estrategistas hoje, de todo mundo, é ficar identificando, criar mais repertório para conseguir entender quando um sinal ele é uma tendência ou quando é um modismo, ou a distância que ele está, ou também aumentar o repertório para a gente não cair em conversas de tudo que é tipo, que tudo é bacana, tudo é legal, porque existem 2 extremos, né? O cara que é cético e não acredita em nada, que nada vai mudar, e o cara que acha que tudo vai mudar tudo toda hora. Então, assim, entre esse espectro todo, a gente tem que encontrar ali o que é mais pertinente para cada um de nós. E todo mundo aqui que nos escuta, a grande maioria somos adultos, e o futuro vai nos cobrar as nossas decisões, certo? Assim, cada um aqui é livre para decidir o que quiser, dos seus negócios, sua profissão, seu trabalho, mas o futuro vai nos cobrar, né? O futuro ele é bem mau. Ele vai nos cobrar um dia. Você capturou algum sinal lá desse evento? Alguma coisa que te chamou a atenção? Quer ver uma coisa que pra mim tava na entrelinha? Já há algum tempo a gente fala de blockchain, metaverso, e tem aquela palavra NFT, certo? Os tokens não fungíveis. Então, o que a gente vê? O que é um token? O que é um fungível? Fungível é um ativo que eu te dou e você me dá um equivalente. Te dou esse livro, você me dá um igual. Se eu assinei esse livro aqui com autógrafo, ele é único e é só teu. Perfeito. Então aula de NFT em 15 segundos. Exatamente. Então, entre os fungíveis e os não fungíveis tem isso. Aí a gente começou a ver os NFTs, as figurinhas de Copa, a gente começa a ver essas coisas, e talvez uma figurinha é um semi-fungível, porque ela tem uma raridade, mas tem várias. Agora, se o Neymar assinar aquela figurinha, ela tem um outro valor, né? Mas quer ver uma coisa que eu nunca tinha me dado conta e que agora mostrou como hipótese? Um não fungível é uma coisa como se fosse única, né? Tá. Agora pensa comigo. E se você faz uma coisa, se a sua empresa faz uma coisa, produz algo que tem número de série, esse laptop aqui da Apple, ele tem um número de série, ele é único. Esse aqui é único. Isso aqui é um modelo, é um SKU, mas ele é único, ele tem um número de série. Tudo que tem número de série é passível de NFT. Tudo que tem número de série é possível de NFT. Aí começou a criar uma nova perspectiva do uso dos conceitos de blockchain para rastreamento, para tracking, que vai muito além de uma imagem de um macaco emburrado, pixelado, certo? Então no início a gente vê a coisa e é muito ridiculazinha. Não, isso aí é para enganar bobo, isso aí é para fazer pirâmide, e a gente às vezes tem muita pressa em julgar e a gente não tem a paciência para realmente aprender. Então eu vi, esse foi um sinal forte para mim,
Quer ver? Eu tenho vários, assim, de IoT, blockchain, cybersecurity, que são fontes de muitas possibilidades, e a gente tem que gastar um pouco mais de tempo e fosfato para sacar das coisas. E esses sinais, eles podem significar a sobrevivência de uma empresa, né? A longevidade de uma empresa ou a duração dela no tempo. A gente viu isso olhando na história, né? A gente pega o Facebook. Pô, o Facebook hoje tá uma queda porque apareceu o TikTok pode tomar o espaço dele. Mas lá atrás, quando apareceu o Instagram, o Facebook foi capaz de observar aquele sinal aparecer, trazer aquele negócio para dentro do ecossistema dele, comprou aquele negócio, e com isso ele garantiu mais um ciclo. Aquele sinal que apareceu fez com que ele reagisse e tomasse uma ação que garantisse para ele mais um período de longevidade, ou mais um período de relevância. Diferente do que fez o Yahoo lá atrás. O Yahoo viu o sinal do Google aparecer, os meninos do Google bateram na porta do Yahoo, e o Yahoo não entendeu que aquele negócio poderia significar o fim dele ou a perpetuidade dele. E ele decidiu ignorar aquele negócio, e aí a história cuidou de mostrar o que era o Google, o que se tornou o Yahoo. Quanto que esses sinais, eles são tão importantes para garantir essa longevidade, essa perpetuidade do nosso negócio? E como é que a gente pode interpretar isso bem, né? Piero, você fala muito disso no nosso workshop lá no Organizações Infinitas. Aliás, pessoal, este livro virou um workshop que você pode adquirir para participar um dia com a gente aqui, eu, Cristiano Cruel e o Piero Franceschi, durante um dia para mostrar como as empresas podem se reinventar o tempo todo. A observação de sinais é um dos temas desse workshop. Tem um link aqui embaixo, inclusive, na descrição do vídeo, para você se inscrever, mostrar seu interesse neste workshop Organizações Infinitas. Mas como eu falava, alguma coisa que era uma fortaleza de uma empresa no passado, ela pode rapidamente se transformar numa fraqueza porque apareceu um sinal novo que inviabiliza ou né? Destrói aquele valor do passado. Como é que você olha isso? Como é que você enxerga essa coisa? Acho que tem várias óticas, né? O Cru já falou um pouco, assim. Primeiro você tem que estar ligado e todo mundo é meio um sensor, né? Então, assim, não é a área de inteligência, a área de inovação. Todo mundo tem que ser um pouco sensor, porque tá todo mundo encostando no cliente, nas tecnologias, no jornal, o que lê e tal. Então, primeiro é criar essa cultura, né? Isso feito tem um pouco desse espectro do que é disrupção, o que é distração, né? Poxa, tem lá no meu negócio, NFT, é distração ou é disrupção? Né? Então, para você poder chegar nessa conclusão, você tem que entender um pouco mais, se aprofundar, investigar, né? Experimentar, talvez ocasionalmente. Tal. Feito isso, eu acho um ponto de sempre entender que a gente geralmente pensa as tendências, né? A gente, quando fala uma palavra tendência, parece que ela está parada lá no futuro e a gente está indo em direção a ela. Né? O que a gente gosta de dizer é que elas estão vindo em nossa direção. Né? Como o Cru sempre disse, se você ficar parado, o futuro chega. Significa que ele está vindo, né? E não a gente está indo. Então você captura um sinal lá longe, né? Entende um pouco sobre ele, coloca ele no espectro de distração ou disrupção e fala, é uma disrupção. A sua decisão já que ele está chegando, como aqueles filmes, né, de asteroide ou de cometa, de asteroide, né? Eu vou interceptar antes, porque eu sei que ele está vindo. Se eu intercepto antes, eu transformo ele numa vantagem, não numa disrupção. E isso é uma decisão de colocar em prática. O que acontece na prática é que as transformações, as novas tecnologias, elas se alimentam da força de alguém, né? Elas não nascem, digamos assim, do nada. Não é geração espontânea. Então, tem uma grande força que é uma loja física. A disrupção ela vai se alimentar daquilo para transformar aquilo na matéria-prima para ficar uma coisa diferente sem loja. Né? Porque aquela loja que é muito forte para alguém, ela é a ruptura e a fricção para quem consome. Então, aí na loja é um saco. Na hora que eu tenho uma coisa muito grande, muito forte, que é a força de alguém, a disrupção se alimenta exatamente daquilo. É como eu faço a mesma coisa sem ter o saco da loja. Né? É por isso que a gente diz que a força vira peso. Né? Agência bancária, né? Agência bancária, uma loja, um serviço, ou qualquer outra coisa, um custo. Né? A grande pergunta é, por exemplo, hoje tem um monte de serviço de assinatura. Né? Quando o seu serviço de assinatura vai virar igual a multa da Blockbuster? Em algum momento isso era tolerável, você pagar lá uma multa porque não devolvia. Em algum momento você fala que é absurdo cobrar uma multa. Mas eu topo pagar uma assinatura. Até que momento eu vou querer pagar 30, 40, 50 reais para consumir 2 séries por mês? Talvez daqui a pouco seja intolerável. Né? Então, quando a gente está olhando os sinais, a gente começa a ver o que é tolerável, o que não é tolerável, o que é disrupção, o que é distração, e começa a transformar isso em senso de urgência, para capturar isso em ação antes daquilo ser tido como uma destruição. Né? Assim, você provoca a sua destruição de forma ambidestra. Né? Então, ao mesmo tempo que você toca o seu negócio, você vai criando novas hipóteses, enfim. Então, a base de toda a transformação
é o observatório de sinais. Se você não estiver capturando esses sinais, você vai ficar simplesmente criando eu vou trazer uma perspectiva né? diferente, que observatório de sinais talvez seja uma excepcional ferramenta de atração de talentos e de desenvolvimento de uma dinâmica organizacional muito positiva e muito legal. Isso é uma empresa legal de eu gastar meu tempo lá. Talvez vocês reconheçam nos times de vocês pessoas que, se você traz novidades, coisas assim, o cara se acanha, o cara fica constrangido, o cara fica com medo de dizer que não sabe, o cara gosta de voltar no trabalho dele e repetir todo aquele dia, parafusar 2 vezes aqui e dar 2 marteladas ali. Ok? Vamos ver que tem isso. Eu acho um uso muito pequeno de um ser humano fazer isso. Eu acho que ele pode muito mais. Eu acho que deveríamos incentivar ele muito mais, tá? Agora, tem pessoas que, se você não trouxer desafios, não desafiar ela a ser um vigilante, ser um sensor, ela também vai murchando. E ela vai questionando o que eu estou fazendo aqui da minha vida. E tá aí a pandemia que causou muito isso em muita gente. Então, um aspecto que eu vejo de observatório de sinais é que ele é uma ferramenta necessária para a gente trazer gente legal, criar uma cultura de curiosidade e encontrar novas soluções para as coisas, né? Eu vi muita coisa, assim, 2 dias lá, vivendo com esses malucos, porque em Amsterdã concentra muito da Europa inteira, todo o norte da Europa, concentra muito assim nesse tipo de evento. Então gente da Polônia, dos países nórdicos, Itália, França, tudo ali assim concentra mais naturalmente. E eu continuo vendo, e o grande desafio para nós é acertar o timing desse. Quando que esse sinal se transforma num evento que causa um impacto em você, certo? Que você não pode chegar cedo demais na festa, nem tarde demais na festa. É mais ou menos essa. Então, eu continuo reforçando que existe um movimento consistente, que eu posso chamar de blockchain, Web3 e o que for, certo? Todo mundo concorda que computação em nuvem foi uma coisa de profunda transformação. Uhum. E muitas grandes companhias procrastinaram. Ou lutaram contra, né? Lutaram contra, exatamente. Criavam medo, lutavam contra. Mas muitas não entenderam que o grande sinal era um sinal de concorrência. Ficou muito barato para surgir um competidor para vir criar um dano em você. Se eu quisesse criar uma companhia e digitalizar sistemas, Júnior, eu tinha que gastar dinheiro, tinha que fazer o meu data center, piso elevado, botar ar-condicionado, comprar máquina, servidor, banco de dados, ERP, sistema, caramba, meu. Nem terminei de fazer o projeto ainda. Hoje o cara vai lá e 2 cliques o cara paga por uso. Então aquilo transformou o mercado. Só para ter uma ideia hoje, Microsoft, Google, Alibaba, quem mais? Amazon, esqueci uma aí, são responsáveis por 50% do mercado de cloud no mundo. Então, surgiu e a Microsoft até demorou um pouco. A Microsoft parece que é daquelas que sempre demora um pouco e depois pega forte o negócio. É incrível, parece que ela perdeu de novo a onda. A segunda maior. E ela vem com tudo de novo. Então, esse mercado é muito grande. Agora, se pegar blockchain, a China é responsável por 50% das patentes de blockchain no último ano. Certo? 50% Então, tu fica imaginando uma cultura governamental altamente centralizadora, num debate de descentralização. E eu vou poder entrar no blockchain como um negócio de descentralização maior. Então a gente tem que ficar assim mais atento a isso, até para entender o timing das coisas. Quando é que eu fico próximo, quando é que eu fico entendendo, como é que eu fico desafiando o nosso time aqui a querer saber mais dessas coisas, até para não pegar um barco furado, né? Até para não se atirar numa coisa que ainda não é. Ou se não vai ser dessa forma que vai impactar o nosso negócio ou que a gente poderia explorar como uma oportunidade. Agora, existem sinais que são mais evidentes, como você diz, né? E a gente vê esses sinais acontecendo o tempo todo e você tem que sempre tomar uma decisão, né? O gestor, o dono de uma empresa, o dono do negócio, quem lidera a companhia, ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que olhar para aquele sinal e ele tem que tomar ele tem que fazer alguma coisa. Apareceu isso aqui. Apareceu nuvem, apareceu inteligência artificial, apareceu um cara dizendo que a agência bancária é ruim, apareceu o banco digital, apareceu... O que esse cara tem que fazer? Ele tem que tomar uma decisão. E essa decisão que ele tem que tomar, ela não pode mais ser binária, né? Ele não pode só escolher uma coisa para fazer, ele não pode botar todos os ovos naquela cesta. Ele tem que ter uma capacidade de fazer uma gestão ambidestra, como a gente diz, né? Ele tem que ser muito bom em continuar fazendo o que ele faz, mas ele tem que fazer algumas pequenas apostas de acordo com esse sinal, com o aparecimento desses sinais. Os sinais vão vindo e ele tem que fazer algumas apostas. Agora a questão toda é, como é que a gente enxerga os sinais antes deles se popularizarem, né? A gente, carne de planta.
talvez quantos anos tem lá a Beyond Meat, a Impossible Burger, sei lá, em 7, 8 anos. A gente olha, escuta falar disso há bastante tempo. Quem ia pro Vale do Silício com a Startse já tinha comido o hambúrguer de planta 3 anos antes dele aparecer no Brasil, já tinha feito esse experimento, já tinha observado esse sinal. E agora, quando você vai no supermercado, tem uma geladeira inteira no supermercado só de hambúrguer de planta. Evidente que essa transformação está acontecendo. Mas onde é que a gente busca as informações? Ou como é que a gente cria, Piero, um observatório para enxergar essas coisas que ainda não são evidentes? Como é que a gente pode dizer para um cara que está nos assistindo agora, que é dono de um negócio, como é que ele pode montar uma estrutura para observar esses sinais que ainda não estão claros? Tem ideia, Cru? Eu acho que são... Eu tenho umas ideias aqui, mas eu queria... Eu vou chutar 3 rápido. Primeiro, eu acho que existe um traço que é de cultura. Todo mundo ser sensor, tudo divulgar isso é essa coisa que é meio etérea, que tem a ver com cultura e tal. Tá, então vamos dizer esse. O segundo é sistematizar isso. Isso precisa ser sistematizado. Precisa ter um mínimo de disciplina, senão isso não acontece. Então senão ela acontece só por espasmos. Ou porque a gente está agora com crise aqui, que a gente não sabe o nosso futuro, e aí alguém acorda com dor de estômago, e daí sai todo mundo pesquisando sinais, ok? Isso pode acontecer, né? Ou senão diz assim, para com essa besteira de ficar olhando o futuro, que nós temos que resolver o problema do agora. Concorda? Então a gente precisa sistematizar isso. Nós temos algumas mecânicas que supostamente ajudam a sistematizar. Então quando você percebe e detecta sinais... Para mim, o terceiro elemento você tem que transformar isso em ações. Isso não pode ser que legal, um post-it na parede. Isso tem que virar em ações. Só que uma companhia tem recursos, que sempre vai ter recursos escassos. Por isso que para mim aí muda os mecanismos que você usa para fazer isso. Existem coisas que são decisões de uma companhia que são estratégicos e são foco e caramba, são as batalhas que precisa vencer. Existem outros fragmentos em torno que não podem consumir tanta atenção nem tanto recurso, mas também precisam acontecer. Para mim, o que muda é isso. É cultura, é sistematizar isso e transformar isso em ações. Mas são unidades atômicas de trabalho diferentes. E eu acho que isso que ajuda o cara a avançar nessa ambidestria sem parecer que é papo de maluco. Assim. Acho que tem... Complementando, né? Eu acho que todo mundo deveria ter seu pacote de fontes de informação, né? Cada vez mais é chave, então fica a dica aí, o app da Startse, por exemplo, todo dia tem a nossa seleção do que está acontecendo no mundo, gratuito, então baixe o app da Startse aí, você vai ver que todo dia a gente vai te avisar das coisas mais relevantes que estão por aí. Mas além disso tem várias outras fontes, né? Startups.com.br, tem a Snack, tem várias dessas fontes aqui no Brasil que são fontes de credibilidade que vão te ajudar, alguém faz esse trabalho por você, né? Só que você tem que ter disciplina e rotina para olhar isso frequentemente, uma vez por dia, né? Ou ao longo da semana, e colocar isso na rotina do negócio. Então, puxa, custa realmente a cada 2 meses você juntar as suas principais lideranças, ficar 2 horas discutir, e aí, o que estamos vendo? Isso é só simplesmente disciplina e processo. Então, às vezes a gente tem um pouco de medo dessas discussões, porque a gente tem medo de que a partir dessa discussão a gente vai perder o controle, né? Porque é muito bom tocar um negócio quando tá tudo controlado, eu conheço tudo, então eu defino e toco o meu negócio com base no que eu conheço. Quando a gente está falando do desconhecido, ele dá medo. E geralmente o gestor, o líder de empresa, fica com medo de falar sobre o desconhecido. Porque o desconhecido coloca a gente em dúvida. E você, na posição de liderança, quer ter certeza. Então, puxa, como eu sou o cara que toco aqui e não tenho certeza sobre o blockchain, né? Então, primeiro, como a gente sempre fala, tem que ter respeito pelas dúvidas, né? E tem que criar uma cultura onde a dúvida é importante, porque a gente está discutindo tal e tudo mais. E acho que a segunda chave para ir para ação é a questão de transformar a nossa cabeça de que na nossa cabeça tem o seguinte: ou tem um projeto ou não tenho nada, né? E entre o nada e o projeto tem investigação, experimento, né? E outras coisas. Então essa lógica binária de ou eu não faço ou faço tudo, né? Na prática, quando a gente fala, tem uma gradação importante. Poxa, tem um NFT, tá longe, tá vindo, se vier me quebra, deixa eu investigar. Dá para eu testar? Quem que faz isso? Quem que tá fazendo? Ao longo do mundo tem um benchmark, outras indústrias paralelas, né? Quem tá tendo sucesso com isso? Isso é um processo de investigação e experimentação antes de virar um projeto. E aí você define, puxa, isso aqui tá aqui, tá
tá ficando mais próximo, meu grau de certeza tá aumentando. Logo, se eu não tomar ação, se eu não tomar nenhuma ação, aí eu sou inconsequente. Mas aí você vai criando mais um grau de certeza e com certeza vai criando mais uma chance de eu acho sucesso. que o Piero me deu a chance de falar assim, eu acho que todo o trabalho que a gente tem na Startse, se você não conhece muito a Startse ou conhece pouco, assim, nós irradiamos muitos sinais. Nós tentamos fazer isso. Então, na app da Startse, as imersões internacionais é uma forma muito densa e profunda de você se forçar a ver coisas que não são tão evidentes. Porque é diferente a experiência disso. A terceira, viver comunidades. Não sei quem conhece aqui a comunidade Game Changers da Startse, da rede alumni da Startse, de quem participa das imersões internacionais, do programa Master, do programa executivo. Então, viver em comunidades que estão se desafiando a detectar sinais, isso é muito rico para ver essa... Eu acho que isso é uma coisa que eventualmente a gente fazia por necessidade, porque eu estava em crise, ou eu senti que meu mercado está acabando, ou eu tenho uma angústia que eu não sei explicar qual é, e eu acho que agora isso precisa ser sistematizado, precisa ser disciplinado. Isso é parte da gestão, é parte de uma atividade de liderança, se desenvolver pessoalmente, desenvolver estruturas que dão essa força de observar sinais. E muito legal você falar sobre essa visita ao futuro, né? E nesses lugares lá fora, nesses polos, é uma visita para o futuro. Você vai lá e faz uma imersão num polo de inovação onde o futuro já chegou. Aquilo que é futuro pra gente já é presente em muitos lugares, né? Vai falar sobre pagamentos, na China já tá 3, 4 anos na nossa frente. E na última semana, nos últimos dias, um grupo aqui da Startse teve uma experiência incrível lá no Vale do Silício. Eles foram os primeiros brasileiros a conhecer fisicamente, tocar, botar a mão, subir na boleia do Semi, do caminhão da Tesla. Imagina como que é essa experiência de ser o primeiro brasileiro a conhecer, brasileiros a conhecer um caminhão autônomo da Tesla que é elétrico e que em algum momento, num futuro próximo, vai estar dirigindo sozinho pelas estradas. Imagina o que é antecipação de futuro, entender como é que esse negócio funciona, é ver o futuro que ainda não chegou, é ver o futuro que é futuro só para alguém que pra gente ainda não aconteceu. Mas muito bom este nosso papo sobre o Observatório de Sinais. Ficou claro que a gente tem que observar cada vez mais aquilo que está acontecendo, buscar os sinais evidentes, buscar os sinais inevidentes, criar uma cultura de inovação dentro da companhia que faça com que todos sejam sensores, como o Piero falou, porque afinal de contas nós somos senhores das nossas escolhas e escravos das nossas consequências. Guardei essa frase pro final, porque eu não podia deixar de dizer. Repete aí, velho. Somos senhores das nossas escolhas e escravos das consequências. Com esta frase, eu convido você mais uma vez a participar do nosso workshop Organizações Infinitas, que acontece aqui na Startse. Eu tô olhando aqui para fora do estúdio, eu tô vendo uma aula que tá acontecendo ali agora com um pesquisador da SpaceX, da empresa de foguetes do Elon Musk. Então, nesse dia aqui na Startse... Tá dando aula aqui na Startse? Tá dando aula aqui na Startse. Eu tô vendo ele daqui, tá me dando uma vontade enorme de ir lá ver o que ele tá contando. Mas, workshop Organizações Infinitas, baseado no nosso livro. Um dia comigo, Piero e Cristiano Cru, aprendendo sobre sinais, ambidestria. 20 códigos, né? Os 20 códigos das Organizações Infinitas. Entender como criar uma empresa que dura para sempre, morrendo um pouquinho todo dia, criando estes novos ciclos de perpetuidade. Só clicar nesse link que tá aqui na descrição do vídeo e a gente vai juntos desbravar esses sinais que constroem as empresas do futuro. Muito obrigado, pessoal. Valeu pela companhia. Até a próxima!